E aqui na Aristo, a gente divide produtividade em 3 grandes pilares. O primeiro pilar foi o grande problema que eu percebi quando eu estava estudando para a prova de residência médica lá em 2016. Lembra que eu falei que as minhas notas de abril e maio nos simulados e provas estavam muito parecidas com a nota de fevereiro? Então, quando eu fui analisar por que isso estava acontecendo, estava estudando sempre, por que a minha nota não sobe? Eu comecei a perceber que basicamente a minha nota não subia porque eu estava esquecendo os conteúdos que eu estava estudando. Então aquilo que eu tinha estudado em janeiro, aquilo que eu tinha estudado em fevereiro, cara, no final de abril eu já não lembrava de praticamente nada. Então o meu estudo era como se eu estivesse dando voltas. Eu estava andando em círculo. Eu não estava andando para frente, eu não estava evoluindo. Eu estava andando no mesmo lugar, como se eu estivesse lá naquela roda de rato. Sabe, naquele negocinho que você fica andando sem andar para frente? Exatamente isso que acontece quando você não faz revisão. Quando você não dá a importância que merece a revisão. Pode parecer óbvio, eu sei que você sabe da importância de revisar, mas eu diria que 90% ou mais das pessoas que se preparam para a prova de residência médica ou não revisam ou colocam muito pouco foco e muito pouca prioridade na revisão. E o Barreto acho que tem um negocinho para mostrar da importância de revisão, né? Exatamente, cara. Eu em seguida vou mostrar para vocês um gráfico que representa muito bem a importância de você revisar. Afinal de contas, no final do ano, o que você quer é acertar um monte de gabarito de questão. Só que para acertar um monte de gabarito de questão, você precisa ter muito conhecimento dentro da sua cabeça. E para ter muita coisa dentro da tua cabeça, tem que ter entrado muito e você é impedido de sair. Ou seja, tem que ter estudado e tem que ter revisado, gente. Porque, sinceramente, você não se lembra de coisas que você estudou há muito tempo. No máximo, você se lembra de coisas que você estudou há muito tempo se aquilo tiver te emocionado. Ou se você tiver revisado. Se eu não me engano, ele era alemão, né, Edu? É um alemão, Alemão. Era um neuropsicólogo. Como é que era? Enfim, era um alemão estudioso da mente. E ele fez um estudo comparando quanto tempo as pessoas lembravam de uma determinada quantidade de letras a cada momento. E basicamente o que ele encontrou é justamente esse gráfico que o pessoal vai colocar na tela aí agora. No eixo Y, percentual de letras lembradas depois de um determinado momento. E no eixo X, o tempo. Fechou? E como vocês podem ver, no início tem uma decaída muito íngreme, muito rápida. Se eu botasse isso aqui em números, você veria que nas primeiras 24 horas, você se esquece tipo 70% de tudo que você estudou. Depois de 30 dias, você se lembra só de uns 10%, cara. E a única forma de você conseguir prevenir essa curva de acontecer é com esse segundo gráfico, que na verdade é bem parecido. No eixo Y, percentual retido, e no eixo X, o tempo decorrido. Só que olha só, agora tem revisões. E a cada vez que você faz uma revisão, você volta no 100% de conteúdo retido. E a velocidade de declínio da quantidade de coisa que você lembra é menor. Essa curva, ela nunca se estabiliza. Você nunca vai conseguir manter 100%. E é por causa disso que você sempre tem que revisar. Esse é o primeiro passo para você ficar produtivo. E como o Edu falou, essa produtividade ela influencia diretamente na motivação. Ter organização e metas, é claro que é importante. Afinal de contas, não dá para você depender de todo dia estar motivado para estudar. Mas se você fizer alguma coisa para ficar motivado, cara, melhor, né? Eu, por exemplo, adoro academia, no início do ano eu estava super estagnado, cara. Malhando, fazendo dieta, dormindo, eu olhava o peso na balança e não mudava nada. O que você acha que começou a acontecer comigo? Aí eu comecei, não vou malhar hoje, hoje não estou mais tão animado. Aí eu olhava no espelho, não tinha um resultado maneiro, não vou mais. Só que, felizmente, eu falei, pô, Edu, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu conversei com o meu professor, ele mudou minha série e em um mês ganhei 1 quilo. O que aconteceu? Ia com mais gana para academia, começava a fazer mais, pegava mais peso, fazia mais exercício. Ou seja, se você puder aumentar a sua produtividade, você aumenta a sua disciplina. E por que eu acho isso interessante? Porque tem gente que fala, não, eu não sou capaz, eu não sou disciplinado. Não, você não precisa ter nascido disciplinado, basta você fazer as coisas que pessoas disciplinadas fazem e você se torna uma pessoa aparentemente disciplinada. Eu acho que essa questão da revisão, Barreto, é uma coisa até óbvia, né? Se eu falar agora, por exemplo, o meu número de telefone celular, as pessoas vão memorizar. Só que se elas não repetirem esse número de celular amanhã, depois da manhã, daqui a 7 dias, elas vão esquecer completamente. É a mesma coisa, eu tenho certeza que você já memorizou algum endereço ou algum telefone celular mesmo, que você já não se lembra mais. E você não se lembra mais por quê? Porque você não repetiu, você não teve um processo de revisão. E aí a grande dificuldade é que tudo bem, memorizar um conteúdo fazendo revisões é fácil.
Agora imagina você pegar todo o conteúdo da residência médica e fazer um processo organizado de revisões. Isso é muito mais complicado, é muito mais complexo. Então, mais uma vez, a organização aí entra como um fator crucial. Se você não tiver organização, você não vai priorizar a revisão. Você sempre vai priorizar os seus estudos novos, os seus estudos teóricos, ainda mais se você tiver uma sobrecarga teórica, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e você vai acabar não revisando, o que se configura num grande erro.